Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo certo com vocês? Pessoal, hoje nós vamos para os destaques do informativo número 1101 do Supremo Tribunal Federal, publicado dia 12 de julho de 2023. Galera, antes de começarmos, vamos para o nosso ritual, vamos para a nossa formalidade de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e também acessar as nossas outras plataformas, nosso conteúdo em outras plataformas como Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor by Spotify. Galera, e também não se esqueça de observar a descrição do vídeo com os links dos recursos repetitivos, repercussão geral e jurisprudências em tese. Vamos lá? Direito constitucional, direito processual civil, direito administrativo. Primeira tese fixada. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Segunda tese fixada. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar a administração pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Terceira tese fixada. No caso do serviço de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais, OS, e Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP. Resumo: na hipótese de ausência ou deficiência grave do serviço, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes, Constituição Federal de 1988, artigo 2º, devendo a atuação judicial, via de regra, indicar as finalidades pretendidas em impor à administração pública a apresentação dos meios adequados para alcançá-las. Recurso extraordinário número 684.612 do Rio de Janeiro, tema 698 de repercussão geral. Direito constitucional. É inconstitucional por ofender os princípios da isonomia, Constituição Federal de 1988, artigo 5º caput, da livre iniciativa e da livre concorrência. Constituição Federal, artigo 170, caput e inciso 4. Norma de Constituição Estadual que impede instituições financeiras privadas constituídas no país sob controle estrangeiro de prestarem serviços financeiros ao Estado. ADI número 3.565 do Mato Grosso. Direito constitucional. Direito administrativo. Tese fixada. É constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850 de 2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, observando-se as seguintes diretrizes. Primeira diretriz. Realizado o acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz para a análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: regularidade, legalidade e voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares, nos termos dos parágrafos 6º e 7º do artigo 4º da referida Lei nº 12.850 de 2013. Segunda diretriz. As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade. Terceira diretriz. A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização. Quarta diretriz. O acordo de colaboração deve ser celebrado pelo Ministério Público com a interveniência da pessoa jurídica interessada e devidamente homologado pela autoridade judicial. Quinta diretriz. Os acordos já firmados somente pelo Ministério Público ficam preservados até a data deste julgamento, desde que haja previsão de total ressarcimento do dano, tenham sido devidamente homologados em juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado. Resumo: é constitucional
o uso do Instituto da Colaboração Premiada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público, se a pessoa jurídica interessada participar como interveniente e se forem observadas as diretrizes horas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, cuja finalidade é favorecer a efetiva tutela do patrimônio público, da legalidade e da moralidade administrativas, e evitar a impunidade de maneira eficiente, com a priorização do combate à corrupção. Agravo no recurso extraordinário número 1.175.650 do Paraná. Tema de repercussão geral número 1043. Direito constitucional. É constitucional por ausência de afronta ao direito social à segurança, Constituição Federal de 1998, artigo 6º, ao direito da propriedade, artigo 5º caput, inciso 22 da Constituição Federal, ao princípio da proporcionalidade ou a competência da União para legislar sobre direito civil, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Lei estadual que fixa distância mínima entre presídios e contingente máximo da população carcerária. ADI número 2402, Espírito Santo. Direito constitucional, direito processual civil. É constitucional por não violar o sistema de repartição de competências e atender à vedação ao nepotismo, norma municipal que proíbe a celebração de contratos do município com agentes públicos municipais e respectivos parentes, até o 3º grau. Contudo, esse impedimento não se aplica às pessoas ligadas, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o 3º grau, inclusive ou por adoção. A servidores municipais não ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, sob pena de infringência ao princípio da proporcionalidade. Recurso extraordinário número 910.552 de Minas Gerais. Tema 1001 de repercussão geral. Direito constitucional, direito administrativo. É constitucional na medida em que preserva a autonomia dos municípios, artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, e se limita a estabelecer critérios padronizados para a instituição, organização e exercício das guardas municipais, a Lei Federal nº 13.022 de 2014, a qual dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei nº 5.780 do Distrito Federal. Direito constitucional. É constitucional, pois não afronta o direito dos policiais civis à percepção de horas extras, norma estadual que institui Programa de Jornada Extra de Segurança, PJS, com adesão não obrigatória, cujo serviço é prestado em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária pré-definida. ADI número 7.356 do Pernambuco. Direito penal. Direito constitucional. É incompatível com a atual ordem constitucional à luz do postulado da presunção de inocência. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal e o atual entendimento do STF sobre ele. A aplicação meramente literal do disposto no artigo 112, inciso 1 do Código Penal. Por isso, é necessário interpretá-lo sistematicamente, com a fixação do trânsito em julgado para ambas as partes, acusação e defesa, como marco inicial da prescrição para a pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença condenatória. Agravo no recurso extraordinário número 848.107 do Distrito Federal. Tema número 788 de repercussão geral. Direito do trabalho. Direito constitucional. A omissão inconstitucional do Poder Legislativo quanto à edição de lei que cria o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, FUNGET, conforme previsto pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, o qual é integrado, entre outras receitas, pelas multas decorrentes de condenações trabalhistas e administrativas oriundas da fiscalização do trabalho, ADO número 27 do Distrito Federal. Direito do trabalho, direito administrativo. São nulas por violarem os princípios de separação dos poderes e da legalidade. As decisões judiciais que condicionam a rescisão de contratos de trabalho de empregados públicos não estáveis à prévia conclusão de negociação coletiva, de modo a impedir que o Estado federado realize atos tendentes a descontinuar a atividade das fundações, sociedades de economia mista e autarquias estaduais.
A DPF número 486 do Rio Grande do Sul. Direito do trabalho, direito constitucional. À luz do princípio federativo, artigos 1º, caput, e artigo 18, 25, 30 e 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal. O piso salarial nacional da enfermagem deve ser pago pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios na medida dos repasses dos recursos federais. No caso de carga horária reduzida, o piso salarial deve ser proporcional às horas trabalhadas. Em relação aos profissionais seletistas em geral, a negociação coletiva entre as partes é exigência procedimental imprescindível à implementação do piso salarial nacional. Nesse caso, prevalecerá o negociado sobre o legislado. A Lei nº 7.222 do Distrito Federal. Direito financeiro, direito constitucional. São constitucionais à luz do regime constitucional de repartição de competências, artigo 24, inciso 1 e artigo 169, caput da Constituição, e do equilíbrio federativo, dispositivos da Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que incluem, no cálculo dos gastos com o pessoal pela administração pública, as despesas com inativos e pensionistas, bem como o imposto de renda retido na fonte. ADC número 69 do Distrito Federal. Direito financeiro, direito constitucional, direito processual civil. Quando ordenado em título executivo judicial, deve ser observada a sistemática dos precatórios, artigo 100, caput e da Constituição Federal, para o pagamento das quantias que deixaram de ser repassadas pela União a título de complementação financeira, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef. Recurso extraordinário número 635.347 do Distrito Federal. Tema número 416 de repercussão geral. Direito financeiro, direito constitucional. As vedações à reposição de vacâncias de cargos públicos durante a vigência do regime de recuperação fiscal afrontam a autonomia dos estados e municípios, o princípio da proporcionalidade, bem como o princípio da continuidade do serviço público. Contudo, a realização dos concursos públicos e o provimento de cargos pelos entes aderentes devem respeitar os requisitos legais usuais. Item A. A autorização da autoridade estadual ou municipal competente. Item B. A avaliação das prioridades do ente político. Item C. Existência de viabilidade orçamentária na admissão. A submissão dos investimentos executados por fundos públicos especiais ao teto de gastos ofende os princípios da eficiência e da proporcionalidade, na medida em que não atinge o objetivo pretendido de contribuir ou de fomentar a responsabilidade fiscal dos entes subnacionais. Recurso extraordinário número 635.347 do Distrito Federal. Tema número 416 de repercussão geral. Direito previdenciário, direito administrativo. É constitucional à luz da autocontenção judicial no controle de constitucionalidade de emendas à Constituição Federal e da adequada consideração das capacidades institucionais e dos efeitos sistêmicos na tomada de decisões judiciais envolvendo matérias atinentes à Previdência Social. O artigo 23, caput, da Emenda Constitucional número 103 de 2019, que alterou o cálculo do benefício da pensão por morte, a Lei número 7.051 do Distrito Federal. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa 5 estrelas aí pra gente no Spotify e também siga o nosso canal e acesse outras plataformas. Também não se esqueça de acessar a descrição no vídeo com os links das playlists no YouTube e no Spotify. E também os arquivos em Word, PDF de recurso repetitivo, repercussão geral e jurisprudências em tese. Galera, é isso aí. Um forte abraço. Até a próxima. Bons estudos e tchau.